justiça, és como o sol, sua face brilha, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida, estou liberto enfim. Aleluia! Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Vem! Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto, oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida, estou liberto enfim. Declare, oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Oh, 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 que tremenda graça. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor, CR. Amém, louvado seja o nome de Jesus. Meu nome é Gustavo, sou um filho amado de Deus, me recuperando de codependência emocional. Eu estou muito feliz de estar aqui essa noite com vocês, nessa noite de frio aqui em São Paulo, mas com o coração bem aquecido. E eu quero te convidar a cantar Eterno Deus, que Ele tem o tempo dEle, quando a gente sabe esperar nele, Ele aquece os nossos corações no meio do calor, no meio do frio. Amém? Deus abençoe. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Declare,
nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, porta do Senhor, e cobre-nos com tuas asas. Declare a Deus. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta do Senhor, e cobre-nos com tuas asas. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Obrigado, Jesus. Queremos essa noite, Pai, declarar que o Senhor reina sobre as nossas vidas, é Deus sobre as nossas vidas. Engrandecer o Seu nome, Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Seu Santo, a alegria de toda É o Senhor em quem nós temos a vitória, aleluia, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. declare do início. Grande
Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Se você puder, erga sua mão e declare: o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós queremos o teu nome engrandecer, ó Pai, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Jesus. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu Céu, queremos o teu nome, queremos o teu nome engrandecer, engrandecer, ó Pai, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, Jesus. só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda. Você pode declarar isso mais forte? Pois só tu és o Deus eterno sobre toda. Mais uma vez. a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus, desse Deus maravilhoso. Amém, amém, amém. Podem sentar, queridos e queridas. Se eu conseguisse uma luz aqui para ver os rostinhos desse povo lindo, eu agradeceria. Queria dar as boas-vindas a todos e todas que estão aqui
nessa noite acalorada. E, queridos e queridas, tem coisa mais preciosa do que declarar o nome do nosso Deus? Que privilégio a gente poder declarar esse nome e poder nos apresentar também. Eu sou uma filha amada de Deus, essa é a minha identidade, filha amada de Deus, e neste ciclo eu estou trabalhando questão de procrastinação, organização, e também dessa verdade. Essa verdade eu quero que ela entre na minha mente e desça ao meu coração, que eu me porte, que eu me veja como uma filha amada de Deus. Meu nome é Roseni. Então, eu tenho esse privilégio de dar as boas-vindas a todos que estão aqui. Se você está aqui pela primeira vez, nosso abraço ainda mais especial. Neste lugar aqui, só tem pessoas que estão lidando com suas questões. Em outras palavras, gente, tem como acender a luz, por gentileza? As pessoas estão tentando chegar num lugar e não estão conseguindo. Se for possível, eu agradeceria muito. Aqui nesse lugar, só tem pessoas imperfeitas. Todos nós aqui estamos lidando com alguma questão. Então, se você está aqui que não tem nada para recuperar, nós vamos te dar um abraço, mas você não vai ficar à vontade. Tá bom? Você pode voltar, mas você não vai ficar à vontade. Aqui só tem pessoas que estão lidando com alguma questão. Como nós falamos, se tem alguém que é por causa da esquete que está escurinho? Entendi. Tá bom. Foi em português ou em inglês isso? Foi em inglês. Tá bom. Então, se você tem um lugarzinho aí, você levanta a mão para as pessoas saberem que as câmeras estão fazendo um trabalho especial, pelo que eu estou entendendo. É isso, né? Então, se tem um lugar à disposição, levanta a mão, aí alguém vai chegar até você para sentar. Então, nós sempre dizemos que se tem alguém que não tem um mau costume, que não tem um mau hábito, se tem alguém que não tem alguma questão, nós sempre falamos algo que eu espero que não te escandalize. Você morreu e não sabe. Né? Porque todos nós temos alguma questão, né? E o Senhor vai mostrando nas nossas vidas o que é para ser trabalhado. Então, seja muito bem-vindo. Está meio escurinho, mas se você não se importar de ficar em pé só mais uma vez, e nós sempre dizemos que o Celebrando é uma refamília. Celebrando é uma refamília. E muitos de nós chegamos de famílias disfuncionais, onde o abraço não fazia parte. Então, se você não tiver problema, troque um abraço, um aperto de mão com alguém que está pertinho de você, e vamos prosseguir aqui com nossos 8 princípios. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ô, Lombardi. Pode se sentar, por favor. Alô, teste. Oi? Me ouvem bem? Eu sou o Clemente. Sou um filho amado de Deus, me cuidando de ansiedade e medo. Eu sou Helenice, uma filha amada de Deus, lidando com baixa autoestima e controle. Vamos ler os 8 princípios. Princípio 1. Reconheço que não sou Deus, admito que sou impotente para controlar minha tendência de fazer as coisas erradas e que minha vida está fora de controle. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Mateus 5:3. Princípio 2. Acredito de todo o coração que Deus existe, que Ele se importa comigo e que tem o poder de me ajudar em minha recuperação. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Mateus 5:4. Princípio 3. Conscientemente escolho confiar toda a minha vida e minha vontade aos cuidados e controle de Cristo. Felizes as pessoas humildes. Mateus 5:5.
Princípio 4. Abertamente analiso todas as minhas falhas e as confesso a mim mesmo, a Deus e a alguém da minha confiança. Felizes as pessoas que têm o coração puro. Mateus 5:8. Princípio 5. Peço humildemente que Deus remova meus defeitos de caráter e voluntariamente me submeto a cada mudança que Ele queira fazer em minha vida. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Mateus 5:6. Princípio 6. Examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal e reparando os danos que causei a outras pessoas, exceto quando fazê-lo provocaria mais danos a essas pessoas ou a terceiros. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros. Mateus 5:7. Felizes as pessoas que trabalham pela paz. Mateus 5:9. Princípio 7. Reservo diariamente um tempo com Deus para autoavaliação, leitura da Bíblia e oração, a fim de conhecer a Deus e sua vontade para a minha vida e obter a força para segui-la. Princípio 8. Entrego-me a Deus a fim de ser usado para levar suas boas novas a outros, tanto pelo meu exemplo quanto pelas minhas palavras. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazer a vontade de Deus. Mateus 5:10. Boa noite. Boa noite, turma. Boa noite a todos. Eu sou um filho amado de Deus, me recuperando de procrastinação e das consequências do meu egoísmo. Meu nome é Arthur. Vamos fazer a oração da serenidade? Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso, e a sabedoria para discernir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz. E como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são, e não como gostaria que fossem, confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nessa vida e supremamente feliz a seu lado na eternidade. Boa partilha para todos. Queridos, tem alguns recadinhos aqui. O primeiro deles é que na semana que vem nós teremos a lição Pronto. Para você que está aqui pela primeira vez ou que que não tem acompanhado o programa, nós temos uma lição e nós temos logo em seguida um testemunho de vida. A próxima lição e o outro testemunho de vida. Então, nesta semana que vem, nós vamos ter a nossa lição. E é uma lição muito importante. Essas 25 lições, elas nos ajudam a olhar para a gente, a ver as nossas questões. Então, participem conosco a semana que vem com o querido Celso, que vai estar trazendo a lição Pronto. Eu acredito, eu já falei algumas vezes, que o Celebrando, ele é baseado em relacionamentos. Relacionamentos são a base do nosso crescimento. Nós aprendemos várias coisas sobre nós mesmos de um jeito disfuncional. Então, como a gente aprende novamente a confiar? Não é na espiritosfera. Não é na espiritosfera. Nós aprendemos a confiar dentro de
relacionamentos funcionais. Então, o Celebrando é um lugar onde nós nos relacionamos. E nesse processo de nos relacionar, ele acontece dentro de relacionamentos. Então, nós temos o nosso lanche. O nosso lanche não é só um lanche. É um tempo para relacionamentos. Então, a nossa lojinha que nos proporciona isso, então, compra umas coisinhas, ou então traga umas guloseimas, umas bebezeimas, para esse tempo que nós vamos ter juntos. Nosso grupo de oração acontece às 19h30. Está acontecendo tudo legal aqui atrás, viu? Vocês estão curiosos, não estão? Pois é, coisa nova. Tá bom? Deixa eu ver um sorrisinho de vocês. Vocês estão bem? É novo, né? O lugar é novo, não consigo muito bem ver o rostinho de vocês, mas nós vamos ter uma esquete logo. Pronto, disse. Vai ser uma esquete que nós vamos ter daqui a pouco, tá bom? Então, o penúltimo aviso, então, é o nosso tempo de oração, que acontece às 19h30, lá na parte de baixo, na sala 7A, e é um tempo muito precioso, se você puder participar. E o nosso penúltimo aviso é sobre as inscrições para os grupos de passos. Você, na verdade, eu nem dei boa noite para os queridos online. Nós estamos no escurinho para que vocês online possam ter uma boa visualização. É isso, né, Diego? É por isso? Então, onde está a câmera? Eu não consigo nem ver. É ali, ó. Então, pessoal, aproveite que está difícil aqui, para vocês poderem ficar legais aí, viu? Então, seja muito abençoado você que está online, que a graça de Deus te acompanhe. E muito bem, vamos ter nossa esquete. Nos últimos anos, Miguel perdeu muita coisa. Sua família, seu trabalho, dinheiro, sonhos, mas principalmente a sua paz. Mas ele insiste em guardar tudo o que sente e dizer que está tudo bem. Ai, quem será agora, essa hora? Vamos ver, vai. Podem entrar. Nossa, a mamãe chegou, meu filhinho. Oi, mãe. Seu amigão de longa data. É um prazer inenarrável revê-lo. Oi, Brant. E aí, filho, como é que você está? Eu tô bem, eu tô ótimo, tô muito bem. Sei, tá com cara de quem tá super bem mesmo, hein? Filho, o que é isso aqui? É uma decoração ou é um furacão? Nada demais, uma baguncinha normal aqui. Daqui a pouco eu arrumo isso, tá tudo sob controle, tranquilo. Igual a sua vida, não é, Miguelito? Filho, você fica aí dizendo que tá tudo bem, Miguel. Mas, na verdade, a sua vida tá como essa sala, um caos. Mas você sempre dizendo que tá tudo sob controle. Puxa vida. As coisas são assim, vão acontecendo. É normal. Precioso amigo, sei como é. Eu também dizia isso antes de procurar ajuda. Poxa. Filho, esse armário trancado aqui, o que é isso? Armário... nada, só umas coisas velhas que eu guardei aí, nada demais, nada... Sei, entendi. Filho, por acaso o seu coração também tem um armário desses aí bem trancado? Cheio de mágoas, de traumas, de dor, negação, mas tudo bem trancado para ninguém ver, Miguel?
Eu tive uns probleminhas. Quem aqui não tem probleminhas? As coisas se resolvem. Não resolvendo, acontece. Cara, eu conheço essa história. Eu também trancava tudo num canto. Mas o problema é que a gente acha que esconder resolve. E, na verdade, só pesa mais. Exatamente, meu filho. Você fica aí protegendo a sua dor, mas, na verdade, está carregando um peso que não precisa, Miguel. O que você quer dizer com isso? Puxa vida. O que vocês querem que eu faça? Que eu abra o armário e encare o que está lá dentro? Sim, filho. Deixe Deus ajudar a limpar essa bagunça. Tá. E se eu não quiser? Então, vai continuar tropeçando na própria bagunça e fingindo que está tudo certo, tudo bem, tudo extraordinário. Mas chega uma hora, Miguelito, Deus bate na porta e você terá que decidir se vai abrir ou não. Tá, e se eu não quiser? Filho, aí você convida Deus para entrar, para ajudar. E nós também estamos aqui, nós te ajudamos a carregar os sacos de lixo. Eu não sei se eu vou saber o que eu tenho que fazer com essas coisas. É muito difícil para mim. Mas eu vou tentar. Vou pegar essa chave. Eu não vou conseguir sozinho. Eu preciso da ajuda de vocês. A gente está aqui, filho. Eis-nos aqui, precioso amigo. Juntos. Vocês vão lá comigo? Sim. Sim, conte conosco. Vamos. Venha, filho. Força. Naquele dia, Miguel decidiu abrir o que estava escondido. Não sozinho, com o apoio de quem o ama. Mas naquele dia, Miguel não apenas abriu um armário cheio de lixo e entulho, mas também o seu coração. E assim iniciou uma nova caminhada. Aqui no CR, aprendemos a perceber que temos um armário emocional cheio de memórias, traumas, sentimentos e emoções, cheio de entulhos que refletem na nossa vida toda. Aqui encontramos apoio e acolhimento. E você, qual armário tem trancado que não consegue abrir e deixar a luz de Jesus entrar? Vamos fazer isso juntos? Som. Oi. Isso foi em português. Se puder tirar aqui, e eu vou chamar, eu acho que as coisas acontecem de um jeito tão bonito, e eu queria chamar também a Poliana aqui, que vai continuar falando um pouquinho sobre essa limpeza. Poliana, vem do lado daqui, para a gente orar junto, agradecendo a Deus pelo privilégio que nós temos de fazer parte dessa família. E, queridos, é assim, enquanto eu não abro o tal do armário, eu não consigo trabalhar as minhas questões. Enquanto está fechadinho ali, parece que está tudo legal, mas as pessoas veem a bagunça que tem, não é? Então, nós não conseguimos fazer sozinhos, e uma coisa muito legal é que é uma baguncinha de cada vez, viu? Sabe? Não abre tudo de uma vez, não. Deus trata a gente
como uma cebola, uma camada de cada vez, e não como uma banana, que você tira 3 partes e a gente fica peladinho, não é? Não é isso. É aos pouquinhos. Então, essa primeira parte a gente tenta não fazer sendo religiosa, mas eu vou fazer uma coisa muito religiosa agora. Levanta a tua mão para cá. Se você não sabe o que é isso, depois perguntar para um de nós que somos da igreja, que a gente fala um pouquinho, tá bom? Então, aponta a sua mão para cá. Vamos agradecer a Deus por esse grupo tão precioso, esse teatro tão precioso, e pela Polly que vai estar abrindo o coração dela, contando a história dela. Pai, muito obrigada por essa noite, por esse grupo tão querido, que nos abençoa tanto, nos faz pensar. E nós agradecemos por cada pessoa que está aqui hoje à noite, que a gente possa se ver, que a gente possa abrir o nosso coração, que a gente possa dar nome às nossas questões. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A Polly vai falar um pouquinho, como eu partilhei, o nosso programa é uma lição e um testemunho de vida. Uma lição e um testemunho de vida. E eu tive o privilégio de ler de antemão o testemunho dessa querida, e eu fui muito abençoada. E a minha oração é que você seja muito abençoado ao ouvir o que Deus tem feito nessa vida tão preciosa. Vou afastar um pouquinho para todo mundo te ver, Polly. Se vocês não sabem, aqui tem luz, viu? Só não tem aí, mas aqui tem. Boa noite. Meu nome é Poliana. Eu sou uma filha amada de Deus, lidando com a rejeição. Eu estou um pouquinho nervosa, tenha um pouquinho de paciência comigo. Sou a primeira filha, primeira neta e primeira sobrinha da minha família materna. Fui fruto de um relacionamento que não deu certo. Minha mãe engravidou do meu pai biológico aos 18 anos. Eles namoraram por volta de uns 2 anos, mas quando ela engravidou, foi aconselhada a fazer um aborto pela família dele. Mas minha mãe não aceitou e foi abandonada grávida. Quando eu nasci, eu não fui assumida por ele e nem fui registrada no cartório como a sua filha até hoje. Cresci ouvindo a história do abandono e do sofrimento da minha mãe da época. Meus avós maternos, principalmente com a minha avó, que me criaram junto com a minha mãe até os 4 anos. Fui criada na mesma rua que meu pai biológico. O bairro todo sabia que a Poliana era filha do fulano. Várias vezes eu percebia olhares de estranhos para mim, me observando e cochichando. Olha lá, essa é a filha do fulano. Eu me senti estranha, mas, ao mesmo tempo, não entendia o sentimento na época. Em pouco tempo, outra mulher engravidou dele também, mas, dessa vez, ele assumiu o filho e se casou com ela. Como morávamos na mesma rua, ele me viu crescer, brincando na praça, no mercado, ou até mesmo voltando a pé da escola. De vez em quando, ele até parava para me dar um oi e ia embora. Sim, ele sabia que eu era sua primeira filha. Lembro de sempre vê-los passando pelo bairro. Na minha cabeça de criança, parecia uma família feliz. Sempre com um carro bonito, escola particular do filho, uma realidade bem diferente da minha família, que vivia com poucos recursos financeiros. Eu usava roupas doadas das primas da minha mãe, não tinha lápis de cores para ir para a escola, a minha família era bem humilde. Teve um episódio que me marcou muito. Um dia, ele passou em frente à minha casa e perguntou se eu queria ir no shopping. Eu fiquei muito feliz. Primeiro, porque era a primeira vez que eu ia no shopping com ele. E, segundo, porque eu tinha uma esperança em relação a ele. Eu contei para minha mãe, me arrumei e fiquei no lugar e no local esperando ele ansiosa. Passou 1 hora, 2 horas, mas ele não apareceu. Aquilo me deixou arrasada. Algumas vezes, quando eu estava brincando com os meus primos na rua, eu descia até o final da rua para ir na casa dele. Sei lá, coisa de criança, nem entendo por que eu fazia isso. Eu sentia curiosidade, queria ver como eles moravam. E, no fundo, eu queria fazer parte da vida deles. Mas eu nunca fui bem recebida. Lembro dos olhares da esposa dele para mim. Eu não me sentia bem. E, na época, eu pensava, deve ser porque eu estou mal vestida. Eu me sentia culpada. O tempo foi passando, eu fui crescendo, e foi crescendo também um sentimento de raiva. Eu comecei a entender que ele simplesmente não me queria.
Ele só passava, me cumprimentava como uma pessoa qualquer. E sim, na cabeça dele, eu era qualquer pessoa. Mas, na minha cabeça, eu era uma filha. A minha mãe, ela conheceu e se casou com meu padrasto quando eu tinha 4 anos. Foi quando eu deixei de morar com a minha avó para morar com eles. Lembro de sofrer muito por conta dessa mudança. Durante esse tempo, a minha criação foi bem rígida. Meu padrasto sempre estava bravo, a minha mãe muito nervosa, muitas brigas. Eu me sentia culpada, sempre errada, e muitas vezes eu fui reprimida. Aos finais de semana, a minha avó me buscava para dormir na casa dela. Isso era meu refúgio. Eu fui criada com muito amor e carinho por ela e pelas minhas tias. As minhas melhores memórias da infância são com elas. Vêm delas. Aos 7 anos, eu precisei morar com a minha avó porque a situação financeira lá em casa piorou. Eu amava morar com a minha avó, mas, ao mesmo tempo, eu sofria porque eu tinha saudade da minha mãe e do meu irmãozinho. Eu tinha ido para a 2ª série. Eu lembro que a minha avó comprou materiais escolares lindos. Eu estava muito feliz, porque, finalmente, eu tinha lápis de cor. Mas o ano acabou e eu voltei a morar com a minha mãe. Na minha infância e juventude, eu frequentei muito a casa das minhas tias. Eu amava estar com elas. Na adolescência, eu não levava os estudos a sério. Eu não tinha boas notas e também não me importava com isso. A minha mãe falava, estuda para ser alguém na vida. Mas ela não tinha muito hábito de me acompanhar. E eu, como adolescente, preferia assim. Nessa época, nós fomos embora para Matão, que é lá no interior de São Paulo, onde a minha avó estava morando. Foi um tempo muito bom. Eu ficava muito com a minha mãe e eu tinha minha avó por perto. O meu padrasto ele só vinha para casa aos finais de semana, porque durante a semana ele trabalhava em São Paulo. Nesse período, meu namorado da época foi morto tragicamente em um assalto. Foi muito traumático isso na minha vida. Eu tive que voltar sozinha para São Paulo e morar com uma das minhas tias, porque eu não conseguia ficar na cidade onde tudo aconteceu. Logo em seguida, a minha mãe também voltou. Essa tragédia, gente, mexeu muito comigo. Eu sonhava com ele vivo, todo carro que eu via que era igual dele me lembrava da fatalidade, eu o enxergava em outras pessoas. E aí eu conheci um rapaz que, na minha cabeça, se parecia com ele. Eu comecei a me relacionar com esse cara e, aos 18 anos, eu engravidei dessa pessoa que eu mal conhecia. Foi um relacionamento horrível. Chegamos a morar juntos, eu fui agredida e terminei o relacionamento ainda grávida. Eu passei o resto da minha gravidez morando com a minha tia, lá na mesma rua do meu pai biológico. Eu já estava sem perspectiva de vida. Pensava, eu fiz tudo errado, não deu certo, não estudei, eu sou um ninguém na vida. Eu lembro de uma vez, meu pai biológico passar por mim grávida e me olhar com muito desprezo. Eu me senti extremamente envergonhada. Ali eu pensei, ele tem razão de me querer. Eu sou um Zé Ninguém mesmo, eu sou uma pessoa sem futuro. Depois que a minha filha, Camille, nasceu, eu voltei a morar com a minha mãe. E, para minha surpresa, meu padrasto e ela prepararam o nosso quarto com muito carinho. Apesar do meu relacionamento com meu padrasto não ser o melhor na época, desde o primeiro dia que ele viu minha filha, ele a amou como neta. Comecei a trabalhar no shopping para pagar a escolinha da Camille. Eu ganhava pouco, de dinheiro não dava para quase nada. Meu padrasto e minha mãe que me ajudavam, porque o pai da minha filha sumiu. Com 19 anos, eu era mãe solteira, sem estudos, sem sonhos, e eu estava revoltada. Minha família não tinha nenhum hábito religioso. Para mim, Deus era um cara sério, que ficava lá de cima, me olhando, contando os meus erros. Um dia, voltando do trabalho, eu senti um vazio dentro de mim que eu nunca tinha sentido antes. Na hora de descer do ônibus, eu desci no ponto errado, e eu tive que mudar o caminho. E aí, em uma das ruas, voltando para minha casa, que eu tive que mudar o caminho, voltando para minha casa, eu passei em frente a uma igrejinha bem pequenininha. Ela me chamou a atenção pela forma com que as pessoas cantavam lá dentro. Era diferente. Até então, eu não entendia qual era a diferença de uma igreja católica para uma igreja evangélica. Mas, sem pensar, eu entrei e fiquei de pé lá no cantinho, lendo as letras das músicas. Eu senti um nó na garganta, porque as letras falavam de um amor que eu nunca tinha ouvido falar. Pela primeira vez, eu li a respeito de um Deus que ama, que aceita. Comecei a frequentar essa igreja e, um dia, em um retiro, eu me converti, aos 21 anos. Depois da minha conversão, eu passei a olhar a vida com outros olhos. O mundo e as pessoas ficaram mais bonitos. Eu tinha nascido de novo. No mesmo ano que eu me converti, eu queria muito passar o Réveillon na igreja, mas a igreja que eu frequentava não tinha o costume de fazer esse culto. Uma amiga, sabendo disso, me apresentou uma igreja que fazia o culto, lá na virada. E foi lá que eu conheci o amor da minha vida, meu marido, Johnny. Começamos a namorar
e dentro de 1 ano e meio nos casamos. O Johnny foi um presente de Deus na minha vida. Depois de 2 anos de casados, nós tivemos a nossa segunda filha, Isadora, e depois de mais 2 anos veio o nosso caçula, Benício. Nesse período, nós conhecemos e começamos a frequentar a IBAB. E, através de uma conversa com o pastor Claudinho, ouvi sobre o CR. E fiquei curiosa, eu vim conhecer. Chegando aqui, eu estranhei um pouco a forma como as pessoas falavam a respeito de si mesmas. Mas me chamou a atenção, e toda quarta eu estava aqui. Aos poucos, as partilhas penetravam o meu coração, e eu comecei a me identificar com cada palavra e desabafo que acontecia dentro das salas. Eu iniciei o grupo de passos, e ali eu tive que reviver meu passado. Lembro de ter muita dificuldade para falar. Na minha cabeça, quem ia querer ouvir a respeito da minha infância, de uma menina? Aí eu fui percebendo que o medo era de ser rejeitada. O medo de falar era de ser rejeitada. E, aos poucos, com a ajuda do inventário, algumas dores ficaram leves e a minha mente mais lúcida. Eu posso dizer que existe uma Poliana antes e uma Poliana depois do Celebrando a Recuperação. O CR mudou a minha vida. E mudou porque fez com que eu me olhasse de forma diferente. Agora eu tinha um pai. E eu era uma filha amada. E isso mudou tudo dentro de mim. O fato de eu entender que sou uma filha amada de Deus me fez eu me sentir aceita. Porque filha eu já era. Mas me sentir aceita, independente de mim, das minhas condições, foi o que me transformou. Eu acreditei que eu poderia sonhar novamente com coisas que eu já tinha desistido. Eu me tornei uma pessoa confiante. O passo 3 foi o que mais marcou meu coração. Conscientemente, escolho confiar toda a minha vida e a minha vontade aos cuidados e controles de Cristo. Confiei, decidi e enfrentei alguns desafios. Voltei a estudar, iniciei o curso de biomedicina quando ainda estava no grupo de passos. Eu vendia bolo na rua para pagar a faculdade, fazia bicos como maquiadora em salões de beleza, eu cuidava da sobrancelha da mulherada. E, assim, aos poucos, eu fui conquistando o meu espaço. Com 2 filhos pequenos, não foi tão fácil, mas eu tinha voltado a sonhar. E isso era mais forte do que os desafios. Trabalhava de dia para ir para a faculdade à noite. Eu deixei de ouvir vozes do passado, vozes que me silenciavam, vozes de que eu não era aceita, vozes que diziam que eu não ia ser ninguém na vida, porque eu não tinha um pai, vozes que eu vinha da favela. A única voz que gritava dentro de mim era a voz de que eu era uma filha amada de Deus. Decidi perdoar meu pai biológico no dia do inventário. E, quando eu menos percebi, eu não sentia mais raiva dele. Não temos nenhum tipo de contato ou relação até hoje. Mas isso não me machuca mais. Eu ressignifiquei a minha relação com meu padrasto e com a minha mãe, entendendo que eles fizeram o que eles podiam. Hoje, eu vejo que minha mãe passou por traumas sem saber como lidar. E, olhando para trás, eu reconheço que ela enfrentou alguns sofrimentos para me criar sem a ajuda do meu pai biológico. Ela não desistiu de mim. Meu padrasto, mesmo com as suas limitações e com a educação rígida, me criou e me deu alguns valores que eu carrego comigo até hoje. Ele é um avô muito amoroso para os meus filhos e eu sei que eu posso contar com ele para o que eu precisar. Com muita alegria, eu terminei a faculdade e, no dia da minha colação, passou um filme na minha cabeça. Lembrei de quando eu era criança, dos olhares de julgamento, das dificuldades financeiras. Hoje, eu tenho meu próprio negócio, sou especialista na área que eu escolhi e eu amo o meu trabalho, porque eu transformo a autoestima das pessoas. Também realizei um sonho que eu achava que era muito distante. Eu pude participar de um dos maiores congressos que existe na minha área em outro país. Eu fico pensando, o que a certeza de me sentir amada fez por mim? Eu admiti e mudei alguns significados aqui dentro. Eu troquei a criança rejeitada pela criança aceita, a menina negligenciada pela menina cuidada, a mulher insegura para a mulher mais confiante. Eu sei que eu ainda tenho sequelas da rejeição, mas elas não definem o meu futuro. Também entendo que o que aconteceu no passado nunca vai mudar. A falta de um pai e tudo que isso me gerou é um fato, mas eu consegui fazer as pazes com o meu passado. Eu não sou culpada por ser rejeitada pelo meu próprio pai. Quando me perguntam a respeito de Celebrando a Recuperação, a resposta é breve, mas com muita verdade. O CR mudou a minha vida.
E mudou porque fez com que eu me olhasse de forma diferente e confiasse nos cuidados e controles de Cristo. Para você que vem aqui pela primeira vez, eu te encorajo a não desistir de você. Não desista do programa. Ele é capaz de mudar vidas, assim como mudou a minha. Hoje, eu tenho a alegria de servir no CR Kids. Eu amo ouvir as crianças. Também sirvo na comunicação, ajudando a transmitir a beleza do programa. Um versículo que mexe muito comigo é do Salmos 23:6. Certamente, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Obrigada por me ouvirem. Até a luz voltou. Obrigada. Queridos, eu sou tão grata a Deus por um evangelho materializado. Um evangelho que não fica na espiritosfera, no tudo bom, tudo maravilhoso. O evangelho da palavra de Deus é esse, que muda a vida através de relacionamentos. Você foi tão abençoado quanto eu, ouvindo o Evangelho encarnado. Acho que é essa palavra que eu quero, o Evangelho encarnado. Eu digo que o celebrando, eu sou tão grata pelos cultos que nós temos, as celebrações, domingo de manhã, às 9, às 11, às 18. Eu vejo que é uma sala de estar. E é lindo, não é? Na sala de estar, aquela sala de jantar, quando vem visita, a gente tira as pratarias, né? Aquela coisa bonita. Mas na quarta-feira, o celebrando é a cozinha da casa. Aquele lugar que a gente entra, pega aquele café no copo, tem sua família, conversa assuntos que a gente não conversa na sala de jantar. Celebrando é para a pessoa que quer, de fato, abrir o coração, quer, de fato, fazer diferença na sociedade, quer ser crente de verdade. Pronto, essa noite estou usando todo o evangeliquez que não é para usar. Você que está aqui pela primeira vez, depois a gente explica o que é crente de verdade, tá? Tomara que você não saiba. Nós vamos, a pergunta que me veio à mente para partilhar hoje, porque tanto a Esquete quanto a Polly falou a mesma coisa. Perceberam? Foi a mesma coisa. O que eu tenho dentro do armário? O que está dentro do armário? A Polly falou o que estava dentro do armário dela. Né? Ela pôde dar nome. Ela pôde dar nome. O que é que está preso ali dentro do teu armário? E eu quero que você saiba que Deus é generoso. Nosso Deus é bondoso. Ele é muito bondoso. Assim como tem sido com a vida da Poliana, que nos abençoou tanto essa noite. Então, nós vamos... dá tempo da gente cantar um outro louvor antes da gente sair, tá bom? Vamos cantar esse último louvor. Pode ser o primeiro? Não, vamos cantar esse último louvor e logo em seguida nós vamos sair. E a pergunta é, o que tem dentro desse meu armário que ainda precisa ser trabalhado? Tá? Não adianta falar, já está tudo trabalhado, tá? Não fala isso, não. Então, porque você morreu, a gente esqueceu de te enterrar. Tá? Então, escolha alguma coisa que você ainda tem que trabalhar. E nós vamos cantar esse último louvor e ir para os nossos grupos de apoio. Vamos ficar em pé? Amém. A gente vai cantar mais uma vez Tremenda Graça. Essa graça maravilhosa de Jesus.
grande Rei dos Reis governa o mundo com sua justiça. És como o sol, sua face brilha, o Rei da glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida. Estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei. Você pode declarar isso? Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, oh, que tremenda graça, oh, que falível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida. Estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto, oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida. Estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Oh, 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 que tremenda graça. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor. Desejo boa partilha, conexão aqui do meu lado direito. Deus abençoe. Quem estiver em casa online, cr.com.br, é isso? crbabe.com.br. Conexão é as pessoas da primeira vez. Se você está aqui pela primeira vez, é um prazer ter você. A gente vai explicar um pouquinho o que é o Celebrando. Então, vem aqui à minha direita, tá bom? A gente vai. Se você não vai para nenhum desses grupos, não. E se puder colocar só os grupos para as pessoas, seria muito legal. Deus abençoe. Boa partilha.